Chovia miúdo quando cheguei à vila pela primeira vez, e as telhas molhadas brilhavam como velhas moedas. Subi a trilha que levava à colina porque todo mundo parecia conhecer o endereço, não por número, mas por história. A casa da senhora que não envelhece. Diziam isso com uma mistura de reverência e medo, como se falar dela de menos trouxesse esquecimento e de mais chamasse atenção. A casa ficava no alto, encurvada por eras e janelas pequenas. Tinha um jardim descuidado, onde cresciam ervas fortes e flores que pareciam saber segredos. Quando bati, a porta rangeu e uma voz veio de dentro, calma e sem surpresa, convidando-me a entrar. Era uma voz que não traía idade. Ela se chamava Avelina. Não me ofereceu chá de primeiro. Ofereceu uma cadeira junto à lareira, como se sempre soubesse que eu viria. Era baixa, esguia, com cabelos fundos presos num coque impecável. Os olhos, porém, foram o que me fisgou. Cor de marrom antigo, brilhando com uma lucidez que vinha de dentro e não do corpo. Havia algo nela que me deu a sensação de já a ter visto antes, não em pessoa, mas num pedaço rasgado de memória. Uma fotografia antiga, talvez, ou a lembrança de um rosto contado por minha avó. Todos passam por aqui de vez em quando, disse ela, com um sorriso suave. Uns para curar, outros para confirmar o que já suspeitam. Na vila, as histórias se alinhavam como contas de um rosário. O padeiro jurava que a mãe dele a conhecera quando era moça e que ela ainda parecera a mesma. Os netos do ferreiro lembravam dela do tempo em que os próprios avós eram jovens. Havia uma fotografia antiga emoldurada no bar da praça. Uma moça de vestido longo, parada em frente à casa. O sorriso exato de Avelina, a mesma testa, a mesma curva no lábio. A legenda, escrita com caligrafia tremida, dizia: Avelina, 1923. Mais fotos, mais datas, sempre Avelina, sempre igual e sempre alguém dizendo, com a autoridade tênue de quem conta um segredo, ela não envelhece. Voltei frequentemente. Cada visita revelava um cômodo novo. A biblioteca cheirando a papel e resina, onde livros cujas capas se desintegravam pareciam não a tocar. Um quarto com rendas e vestidos pendurados, como se a dona os usasse no dia anterior. Um relógio de parede que, de vez em quando, latejava, mas nunca marcava o mesmo tempo que o resto do mundo. As crianças tinham medo dela, até que aprenderam a admirar sua calma. Ela contava histórias. Não histórias de bruxaria, mas memórias que pareciam coladas à paisagem. A festa de colheita de 1918. O concerto que houve quando o pinheiro gigante caiu, o riso de um homem que mais tarde se mudou e que deixou uma fotografia num envelope. Aquelas lembranças vinham embaladas num tom que não era nem nostálgico nem frio. Eram relatos de quem guardava coisas por dever, como um zelador do tempo. Perguntei uma vez, com a falta de tato das perguntas que querem explicações fáceis, como era possível não envelhecer. Avelina olhou para a lareira onde as chamas se inclinavam como se ouvissem e respondeu sem pressa: Não é que eu não envelheça, é que o tempo aqui tem outro compasso. Aprendi a ouvi-lo. Ela me mostrou uma sala pequena no fundo da casa, onde havia um jardim de relógios. Muitos relógios de bolso, de parede, de pêndulo, a maioria parados, alguns com os ponteiros girando devagar demais, outros com pequenos solavancos, como corações que batem quando lembram algo triste. No centro, havia um espelho coberto por um pano de linho. Quando o pano foi retirado, vi meu próprio reflexo, mas não sozinho. Havia uma sombra atrás de mim que se parecia com ela. Jovem, no vestido da fotografia do bar, com olhos cheios do mesmo brilho. Não era um truque, era uma sensação. Eu sendo observado por todas as versões do que fomos. Havia regras naquela casa e ninguém explicava muito. Não se falava alto à noite, não se colhia as ervas sem pedir, não se falava do fim das coisas. As pessoas do vilarejo traziam histórias que precisavam ser guardadas, cartas nunca enviadas, joias perdidas, promessas que não se cumpriram. E Avelina assentia, recebia e colocava tudo em caixas de madeira que decoravam uma prateleira longa. Guardar não é enterrar, ela dizia. Guardar é manter viva a chance de recordar. Com o tempo,
e esse tempo externo parecia correr mais rápido do que o interno daquela casa, percebi que havia um preço. Cada caixa aberta na prateleira liberava um sopro de lembrança que fazia alguém chorar ou sorrir de súbito. Uma viúva, depois de reabrir uma caixa, riu alto por 5 minutos como se tivesse recebido de volta um pedaço perdido do marido. Um jovem voltou com o rosto pálido depois de vasculhar seu passado. Vi uma noite que não vivi, disse. Vi coisas que talvez eu tenha feito, ou que talvez existam para que eu me torne outra pessoa. Falei com viajantes, com estudiosos, com artistas que queriam entender o mistério. Alguns juravam que Avelina era uma freira que havia feito um pacto com o tempo. Outros acreditavam que ela era a última de uma linhagem de guardiães, escolhidos para segurar as trancas do passado. Havia também os que pensavam em feitiço e os que, com voz prudente, falavam em sacrifício, algo que ela deixou de viver para que outros pudessem lembrar. Uma noite, um incêndio começou num celeiro na base da colina. O vento soprou traiçoeiro e as chamas lamberam o mastro do sino. A vila se mobilizou. As crianças uivavam e os homens corriam com baldes. Avelina apareceu com um pano sobre as mãos e um balde vazio. Sem hesitar, mergulhou no tumulto, estendendo mãos calmas onde havia desespero. Não foi uma teatralidade, foi uma ação pequena, concreta. No final, sentou-se na escada da frente com o rosto sujo de fuligem e as pessoas que antes cochichavam agora aplaudiam. Entre os moradores, um homem mais velho, com as mãos de quem moldou o ferro, aproximou-se e disse com voz quebrada: "Eu a conheço desde que minha mãe me embalava. Ela sempre esteve aqui. Mas fizemos mal em esquecê-la até que o incêndio a lembrou." Avelina sorriu como se aquilo fosse música e respondeu apenas: "Vocês lembraram." Não encontrei explicações científicas para o fenômeno. Não havia sinais de magia explícita, nem artefatos místicos, apenas uma casa cheia de lembranças, uma mulher que as ensinava a falar baixo e uma vila que, ao ouvir, passava a se reconhecer. Talvez o que mantinha a Avelina inteira fosse a própria atenção dos outros. Talvez fosse a repetição das memórias que, recontadas, aprendiam num instante contínuo, onde o corpo não precisava mudar. Ou talvez, e isto eu digo baixinho, porque há coisas que se sentem mais do que se provam, ela fosse um ponto de dobra no tecido do tempo, um lugar onde as horas se enovelavam e se preservavam por si mesmas. O final da história nunca foi um corte seco. Numa tarde de outono, cheguei à casa e encontrei apenas uma folha sobre a mesa. Avelina não estava. Na folha, uma linha escrita com a caligrafia que eu já vira em tantas fotos: "Vão contar histórias. O resto é com o mundo." Anos depois entendi o gesto. A vila continuou a subir a colina para vê-la, quer fossem netos, pais ou turistas curiosos. Alguns jantaram com ela, outros levaram caixas às prateleiras, uns poucos sussurraram nos cantos que ela havia partido de vez. Mas sempre havia essa sensação de que Avelina não era só uma mulher. Era um lugar onde o passado podia se sentar e conversar com o presente sem se atropelar. Era, para a cidade toda, um espelho que devolvia rostos que achávamos perdidos. E quando por acaso eu encontro em álbuns antigos a fotografia daquela moça de 1923, vejo que o sorriso não era só dela, era de quem nunca deixou de ser lembrado. Não posso provar que Avelina nunca envelheceu. Posso só dizer que, enquanto houver quem conte, haverá quem viva. E que algumas pessoas, poucas e atentas, ocupam um lugar no mundo onde o tempo se curva para escutar. Se um dia você subir a colina numa tarde chuvosa e encontrar a casa com as janelas acesas, não bata. Entre sem pressa, sente-se, escute. Talvez uma senhora lhe pergunte por que veio. Talvez ela conte uma história que você nunca soube que precisava ouvir. E quando for embora, talvez perceba que algo em você ficou preservado, pronto para ser lembrado por alguém que virá depois. Alguns mistérios não pedem respostas, apenas pedem para serem lembrados. Assim é a história da Senhora da Colina, a mulher que nunca envelhece. Se esse enigma tocou a sua curiosidade, curta este vídeo, compartilhe com quem gosta de mistérios e inscreva-se no canal Mistérios Antigos da Humanidade. E não esqueça de acionar o sininho para receber novos relatos de enigmas, lendas e segredos
que desafiam o tempo.